O fundo imobiliário de hoje teve rendimento de 14% nos últimos 12 meses, seus dividendos foram crescentes nos últimos 2 anos e os seus contratos são 100% indexados ao IPCA. Estamos falando do Cartésia Recebíveis Imobiliários, o CACR11. E como seu nome já diz, ele investe em recebíveis imobiliários, ou seja, ele é um fundo imobiliário que não investe em imóveis físicos, mas em contratos de dívida imobiliária, portanto, um fundo de papel. Vamos conhecer um pouco mais a respeito dele e no final do vídeo eu vou te dizer quanto precisa investir nele para ter o efeito bola de neve. Eu sou Alex Silva e você está no PPF, Primeiros Passos em FIIs. Seja bem-vindo! Hoje o CACR está sendo negociado nesse preço, por volta aí dos R$ 106, e um pouco acima do seu valor patrimonial. Se dividirmos 106 por 101,69, vamos chegar no PVP aproximado de 1,04, o que significa que ele está um pouquinho mais caro do que o que ele realmente vale. Está 4% acima, dentro de uma faixa ali tolerável. Como eu mencionei logo na abertura, nos últimos 12 meses ele distribuiu R$ 15 em dividendos, o que dá um retorno, um dividend yield, considerando o valor de mercado, de 14,02%, portanto, um rendimento muito bom, acima da inflação, né? Uma vez que a Selic aí está quase 11%, 10,75%, então o CACR ganha e ganha bem aí da Selic. E o que é interessante, esse é um fundo novo, né? Começou a distribuir dividendos em novembro de 2019, e aí logo na sequência veio a pandemia, mas daquele fatídico março de 2020 para cá, ele vem crescendo os seus dividendos. Exceto em junho de 2021, quando ele teve um resultado não recorrente, todos os meses ele aumentou os seus dividendos, o que é algo bastante raro entre os fundos imobiliários. Você conhece algum outro fundo imobiliário que teve tantos meses seguidos aumentando seus dividendos? Se souber, deixa aqui para mim nos comentários. E entrando já aqui no relatório gerencial, temos algumas informações aí do gestor, o comentário do gestor, e eu gostei muito do relatório gerencial porque ele traz uma contextualização importante para quem quer investir. Então ele fala, por exemplo, do mercado de ações e da alta do Ibovespa, do cenário externo e como isso vai impactar os mercados emergentes. Se de fato a curva de juros norte-americana crescer, isso pode nos prejudicar. E também ele faz comentários a respeito do IPCA, que foi de 10% no ano passado e que a expectativa para 2022 é de 5%. Porém, no Boletim Focus do Banco Central, eles já revisaram 2 vezes para cima essa projeção. Você acha que a inflação em 2022 vai ficar ali por volta dos 5% ou vai aumentar mais? Pois bem, os cotistas do CACR acreditam que, ao comprar esse fundo imobiliário, vão proteger o seu capital dos efeitos da inflação. E são mais de 3.400, quase 3.500 cotistas já que acreditam nesse fundo. Ele não faz parte ainda do IFIX, porque o seu volume diário de negociações nos últimos 30 dias ainda é pequeno, de R$ 272 mil. Certamente deve ter algum investidor aqui que tem até mais do que isso investido. Se você tiver muito dinheiro para investir, pode ser um problema essa falta de liquidez. Porém, se você for comprar algumas cotinhas ali, né, de 5 a 10 cotas e diversificar o seu portfólio, não vejo problema de comprar esse ativo. Eu, particularmente, prefiro FIIs que negociem pelo menos perto de 1 milhão nos últimos 30 dias e que tenham por volta aí de 10 mil cotistas ou mais, porque quanto mais gente, melhora a liquidez. Mas o número de cotistas vem impressionando. Neste gráfico nós vemos aí a evolução do número de cotistas. Obviamente, houve fundos que no mesmo período aumentaram muito mais, mas pelo que eu analisei aqui, pelo que eu estudei do CACR, ele deve continuar aumentando o número de cotistas. Não somente pelos dividendos pagos, mas porque ele tem muito critério na escolha dos seus papéis. Isso que a gente vê aqui no relatório gerencial, que eu estou deixando o link na descrição. No relatório, o que o gestor diz? Que um dos critérios para escolher os papéis onde vão investir é que haja a totalidade dos recursos para que as obras não sejam paralisadas. Então eles têm essa grande preocupação. E desde o início do fundo já foram analisadas 174 operações, mas o fundo declinou de 157 delas, por entender que não faziam parte da proposta do fundo. São bastante exigentes aí e o intuito é garantir a melhor operação tanto para o fundo quanto para os cotistas. Falando sobre o demonstrativo de resultados, mesmo antes daquela confusão com o MXRF, o fundo ele explica aqui como ele faz essa demonstração. Existe o resultado do regime de caixa, mas ele informa também o regime de competência. E aí ele explica, né, que o fundo deve distribuir a seus cotistas 95% dos lucros com base no regime de caixa, mas que é permitida a antecipação mensal dos dividendos.
o que é exatamente, né, o que o MXRF faz e que foi objeto de análise da CVM. Eu fiquei observando muitas coisas e aí a gente, né, soube essa semana que, na verdade, não mudou nada. Então, se discutiu muito e segue o jogo. Então, aqui temos o demonstrativo. Então, ele tem ali as suas receitas, as suas despesas, o resultado de regime de caixa, o resultado do regime de competência. Então, a gente vê que em dezembro de 2021 foi distribuído mais do que o regime de caixa, porém menos, considerando-se o regime de competência. Mas no acumulado do segundo semestre de 2021, o valor distribuído foi menor do que o resultado do regime de caixa. Portanto, ele traz uma certa clareza em relação ao que está sendo distribuído. Nesse outro gráfico nós vemos quanto que cada operação representa do dividendo entregue. São cerca de 10 operações, né? Não são muitas, mas, como eu falei, o fundo é criterioso ao analisar essas operações. E lá no cantinho ele traz o que é o que dentro desse resultado. Vemos que a maior parte do resultado vem dos juros do contrato, mas temos também amortização, dinheiro de renda fixa e resultado de caixa que acabou incorporando aí nesse último resultado. O que dá para ver com isso? Que mais ou menos ele é um fundo ali para pagar no mínimo entre 80 centavos até R$ 1,10, R$ 1,20. Nos últimos meses ele entregou até mais do que isso, mas mesmo que ele entregasse aí por volta de R$ 1,00, R$ 1,10, ainda seria um bom rendimento. E me chamou a atenção o fato de que todos os contratos são indexados pelo IPCA, portanto, tem ali já uma proteção contra a inflação. Mas, obviamente, esses contratos sempre são IPCA mais alguma coisa. E a taxa média de juros do fundo é de 13,11% ao ano, o que não significa, obviamente, que ele vai garantir esse rendimento. E 92% do patrimônio do fundo está investido em CRIs e ele tem quase 6% em caixa. Vemos aqui onde estão essas operações, então tem muitas no Rio Grande do Sul, mas tem também em São Paulo, no estado de Goiás e no Ceará. As operações desse fundo têm boas garantias, o LTV na sua maior parte está ali em torno de 50, um pouco abaixo, alguns um pouco acima. E agora, quantas cotas eu preciso comprar para conseguir aquele efeito bola de neve, ou seja, para que o meu rendimento seja capaz de comprar mais uma cota do CACR? Vemos aqui que é necessário comprar 70 cotas. Considerando aí o valor de R$ 106 hoje, eu vou ter o total investido de R$ 7.420, o que vai me retornar o suficiente para comprar mais uma cota, ou seja, R$ 106 de dividendos. E ao comprar uma cota por mês, em 6 anos, eu vou ter esse efeito de bola de neve na minha carteira. Essa gestora não é tão conhecida, mas eu penso que como diversificação, para ter um pedacinho ali do seu patrimônio, vale a pena experimentar. E você já conhecia esse fundo imobiliário? Diz aqui para mim o que você achou dele, e se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, e nos vemos na próxima semana, quando vou trazer para vocês alguns fundos imobiliários de tijolo que podem ser uma oportunidade com essa alta da Selic, mas pensando no futuro. Um grande abraço e até o próximo sábado. Tchau, tchau.